Isso aqui pode até virar caso de polícia aqui no Canadá. Muita gente não sabe, se preocupa com a questão do visto, com a questão do idioma, mas, meu amigo, a tal da adaptação. As regras aqui no Canadá pode ser um grande problema para alguns brasileiros. Então, neste vídeo, eu quero colocar uma lista de 10 coisas que você precisa prestar atenção quando você vier aqui para o Canadá, não importa se você estiver vindo como turista, visto de trabalho, como estudante, como residente permanente, essas regras, elas valem para todos e você precisa estar atento a isso. Primeiro ponto é a tal da manguaça, né? O brasileiro, ele gosta de uma cervejinha, ele gosta de bebida, não se engane, o canadense também gosta, tá? Só que qual é a questão? Você dirigir alcoolizado. Muita gente pensa, ah não, vou logo ali, não dá problema nenhum. Cuidado, porque a fiscalização aqui no Canadá, ela é muito rigorosa e muita gente acha, ah, isso aí não tem problema. Não só você pode ganhar uma baita de uma multa, como também cadeia. Pois é. Inclusive, se você for parado pela polícia e eles pedirem para você fazer o teste do bafômetro, se você se recusar a fazer o teste, a multa, meu amigo, pode ser a bagatela de $2.000. E inclusive, só uma curiosidade para você, se você está apresentando algum sinal de embriaguez, o próprio barman, né, o próprio atendente ali do bar, ele pode se recusar a te vender bebida alcoólica e eles vão ligar, meu amigo, ali pro táxi, pro Uber, para te buscar, para te levar para casa, para você não causar qualquer confusão aí na rua. Por quê? Senão quem responde é a pessoa que te vendeu bebida. Tamanha é a seriedade que eles acabam encarando essa questão do abuso do álcool aqui no Canadá. Ah, Lúcia, isso significa que não se vê canadense bebendo? Claro que se vê, minha gente. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas em alguns parques do Canadá, você não pode beber. Mas sabe o que o canadense faz? Ele vai lá, pega a sua Stanley, né, a sua garrafinha, e ele coloca álcool dentro da garrafinha e fica lá fingindo que está tomando água. Porém, contudo, entretanto, todavia, o que eu falei para você? Se tiver uma fiscalização e conte que vai ter, bailó vai passar lá no parque, ver se está tudo bem. Se ele pedir para verificar o que você está tomando, ou se ele verificar qualquer sinal de embriaguez, pois é, você já sabe, vai ter que arcar com as consequências. Então, tome muito cuidado com essas festinhas que você acaba frequentando, o pessoal que faz aí luau na praia e fica, ó, bebendo até cair aqui no Canadá. A fiscalização é pesada e se você cair na fiscalização, multa e cadeia para você. Segundo ponto, deixar a criança sozinha em casa. Quantos de vocês aí cresceram ficando sozinho em casa? A mãe ligava a TV, deixava comidinha para você e você ficava sozinho em casa. Pois é, aqui no Canadá eu não recomendo. Que qualquer vizinho que souber que você está deixando o seu filho sozinho enquanto você está trabalhando, isso pode gerar uma denúncia de abandono de incapaz. E as regras não são leves, não, tá? E a regra, ela depende, obviamente, que a gente tem as leis federais e também as provinciais. Então, o limite de idade para você deixar uma criança sozinha em casa, ela acaba mudando de província para província. Mas, geralmente, menos de 12 anos, se a criança tem menos de 12 anos, supostamente ela não deveria ser deixada sozinha, sem supervisão. E aqui no Canadá tem muita cultura da nanny, né, da babá que acaba ficando com a criança. Então os pais contratam uma nanny, uma babá, para ficar com a criança nesse período, ou então, se a criança tiver idade escolar, ela acaba indo para a escola, mas não fica desassistida em casa, porque isso sim pode dar cadeia aqui no Canadá, especialmente se você tiver aquele vizinho que vai realmente estar supervisionando a sua vida. E isso no Canadá é muito comum, tá? A pessoa pode fazer uma denúncia e isso é encarado até como uma obrigação moral entre os canadenses de realmente denunciar esse tipo de situação para que essa criança seja protegida. Terceiro ponto, e já vou falar sobre isso, que é a tal da cultura da denúncia. Aqui no Canadá é muito comum a tal da denúncia. Se o vizinho verificar qualquer coisa apenas por segurança mesmo, just to make sure, né, como eles falam, apenas para se certificar que tá tudo bem, eles
vão denunciar e a polícia vai bater na sua porta para verificar se está tudo bem. E são as mais variadas situações. Desde a pessoa que está alcoolizada, se você estiver aí dormindo numa praça, talvez um policial lá vai te abordar para saber se está tudo bem, se você está alcoolizado, não está alcoolizado, se você está precisando de ajuda. Se tiver uma criança desassistida, se o vizinho achar que a criança está sozinha em casa, vai denunciar para saber se aquela criança não está passando por dificuldade. Violência doméstica, e esse é um ponto bem delicado, é até uma questão entre as culturas mesmo, um choque cultural. Se, meu amigo, os ânimos exaltarem aí na discussão marido e mulher, pode aguardar que a polícia vai bater na sua porta, porque provavelmente o vizinho vai denunciar, realmente pensando na segurança. Eles não fazem isso por mal, né? Talvez o vizinho pense, que ele tá mexendo aí na minha vida, que tá se preocupando com a minha vida, mas o canadense, ele encara isso justamente com uma responsabilidade social. Aquela ideia de see something, say something. Você viu alguma coisa? Fale. Por quê? É para realmente manter a segurança de todos, para aquele vizinho não ficar com aquela ideia, poxa vida, eu percebi que alguma coisa estava acontecendo e eu não fui atrás, eu não ajudei aquela pessoa. Sabe aquele ditado do Brasil? Em briga de marido e mulher não se mete a colher? Na verdade, é que eles metem a polícia no meio, justamente para que na cabeça deles, né, tudo fique bem, que eles querem realmente averiguar se tudo está bem. E indo nesta linha, você pode pensar, não vou lá discutir com o meu vizinho. Então, o próximo ponto é justamente esse, essa intimidação social, até mesmo ameaça. Meu amigo, isso aí também dá caso de polícia, tá? Por quê? Até em qualquer estabelecimento, você pode reparar quando você vier aqui para o Canadá, tem aquelas frases, olha, não ameace, qualquer elevação de voz será denunciado, e a pessoa, ela pode simplesmente não te atender mais, não te atender, ela vira as costas e para de te atender. Se você até mesmo, por vezes, levantar a sua voz. Se for encarado realmente como uma ameaça, você estiver tentando intimidar a pessoa, amigo, caso de polícia. Então, por vezes, o brasileiro acha que erguendo a voz, né, exaltando os ânimos, ele vai conseguir resolver as coisas de forma mais rápida, porém, contudo, entretanto, todavia, dependendo da pessoa que está te atendendo, dependendo do estabelecimento que você estiver, amigo, ele pode simplesmente parar de te atender na hora e até chamar a polícia. E até tem uma cultura, algumas pessoas no Quebec acabam relatando isso, nunca passei por isso, são apenas relatos que eu ouvi, que o Quebec ele se assemelha um pouco mais ao Brasil nesse sentido, que inclusive também acontece na França, que às vezes as pessoas exaltam os ânimos aí na discussão e eles falam assim, que com a pessoa do Quebec, para você conseguir alguma coisa, você tem que falar mais alto do que ela. Não sei se é assim, nunca morei no Quebec, se você mora, inclusive, já deixa aqui nos comentários. Porém, nas outras províncias, na maioria dos casos, não é bem assim que acontece. Inclusive, tem muita gente que acaba fazendo essa mudança, né, do Quebec aqui para Ontário, e o tratamento ele é completamente diferente em muitos sentidos. E se você já passou por isso aqui no Canadá, já escreve aqui nos comentários e nos conte um pouco mais do que aconteceu com você. E falando nisso, já vamos entrar num tópico um pouco espinhoso, o tal do jeitinho. Muitas pessoas, e por vezes, isso nem é encarado de uma forma ruim em alguns lugares do Brasil. E o brasileiro ele é até conhecido negativamente por esse jeitinho. Infelizmente. E aqui vale ressaltar, não estou falando que todo brasileiro age assim, por favor. Porque às vezes na internet a gente precisa falar o óbvio. Não é incomum de no Brasil as pessoas dizerem o seguinte: conversa lá, tenta resolver. Não, fala com fulano lá, fulano resolve isso aí pra você. Ou até outras situações, né? A tal da propina, e aí vai ladeira abaixo. Cuidado, muito cuidado com o tal do jeitinho aqui no Canadá. E eu vou dar um exemplo para vocês que vocês vão entender o que eu tô falando. Processo de imigração. Tem gente que tenta dar um
jeitinho no processo para fazer com que o perfil se torne elegível para aquele determinado programa. Então ela dá umas mudadas ali na carta de comprovação de trabalho, ela dá um jeitinho ali na comprovação financeira, ela vai tentando enxugar ali a aplicação dela de imigração até que o oficial descobre a verdade. E aquele jeitinho que a pessoa tentou dar no processo de imigração, infelizmente acaba em um processo de misrepresentation e a pessoa é banida dos programas de imigração aqui do Canadá por 5 anos. Então, cuidado com o tipo de jeitinho que você acaba dando em algumas questões aqui do Canadá. Muitos brasileiros nem pensariam que isso seria uma fraude, que isso seria falsificação de documentos, que é o que é, né? Vamos ser honestos, é o que é. Porque, infelizmente, na nossa cultura, para muitas pessoas, esse tal do jeitinho já é um modo de vida. E eu digo isso infelizmente, porque uma vez que você está em uma cultura como a do Canadá, você percebe assim, caramba, como que a sociedade aqui, ela encara as coisas de uma forma diferente. E óbvio, novamente, por favor, gente, nós estamos na internet. Não entenda que todas as pessoas aqui no Canadá, elas são honestas e que fazem tudo da forma certa. É óbvio que não, e se você acredita nisso, isso é uma grande ilusão. O mundo não é cor-de-rosa, tá? O que acontece é que, no geral, a maioria das pessoas, elas têm uma expectativa de confiança. E para você ter uma noção em relação a isso, as provas da faculdade, né? Para quem não sabe, eu estudo aqui no Canadá, as provas da faculdade, do college também, elas são resolvidas, você não acredita não, a lápis. Amigo, quando que você iria imaginar que isso aconteceria no Brasil? Pois bem, a confiança aqui, ela é levada a sério, a sua palavra, ela é levada a sério. Então, não queira ter a sua imagem suja aqui no Canadá. E, infelizmente, cada brasileiro que acaba sujando a própria imagem, na verdade, ele está sujando a imagem de todos nós, de todos os brasileiros. Porque aí cresce aquela ideia de que todo brasileiro é desse jeito. Infelizmente. E isto não é verdade. Então, que nós possamos realmente mostrar que, na verdade, o brasileiro é o cara trabalhador, né? É o cara animado, é o outro lado do Brasil, o lado positivo do Brasil. E agora, um ponto que derruba muitos brasileiros que chegam aqui no Canadá, que é o tal do barulho. Já falei em inúmeros vídeos, mas o Canadá, ele é um país silencioso no geral. Então não é comum você chegar em um determinado lugar e ter aquele som estourando, até mesmo parques, praias, geralmente esses locais são bem silenciosos, porque aqui tem uma cultura muito interessante que é do respeitar o espaço alheio. E quando se fala do espaço alheio, o barulho também está incluído. Aliás, o silêncio, ele realmente está inserido, porque faz parte do espaço alheio. E isso é tão sério, mas tão sério, mas tão sério, que eu até já dei esse exemplo em outros vídeos. Vou até deixar linkado aqui para você assistir ele também, que tá bem interessante sobre esse assunto. O que acontece? Sabe quando você deixa o seu cachorro sozinho em casa e o cachorro começa a latir, 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 latir? Que é algo muito comum ali no Brasil, todo mundo tem um cachorro e aquele cachorro fica latindo, latindo. This is how you know you're in Brazil. Meu amigo, se você mora num prédio, por exemplo, pode ter certeza, no final do dia vai ter uma cartinha lá para você dizendo, olha, nós recomendamos que você contrate um adestrador, que você eduque o seu cachorro, porque se ele continuar, por vezes, a pessoa é até convidada a se retirar do prédio. Lembra a cultura da denúncia que eu falei? Pois é, as coisas vão se relacionando. Pode ser que você não possa mais morar naquele determinado prédio porque o seu cachorro pode estar perturbando o espaço alheio. Que espaço é esse? O espaço de silêncio. Seu cachorro vai estar perturbando os vizinhos. Isso é muito sério aqui no Canadá. E essa tal cultura do silêncio, muitas vezes, para os brasileiros, é encarada assim como boring, né? Como chato. Meu Deus, que absurdo, como que pode, né? Todo lugar tem silêncio. Mas é uma questão cultural. Então, se você gosta do barulho, da festa, cuidado. Talvez o Canadá nem seja
o melhor lugar para você, porque aqui é assim. E quanto antes você souber, melhor, para você não se frustrar em relação à realidade aqui do Canadá. E inclusive isso aí, meu amigo, pode dar uma multa muito grande para você. A gente costuma chamar de bylaw, né, que são os agentes municipais, que eles são acionados em caso de barulho, perturbação de sossego, seja do seu cachorro, seja de criança, por vezes, tá? Seja porque você tá com um som alto, seja que você tá com uma festinha ali. Cuidado, você pode receber a visitinha do bylaw ou até mesmo da polícia, dependendo do caso, se você perturbar o sossego das outras pessoas, se você estiver fazendo muito barulho. E agora talvez uma que te surpreenda: recolher as fezes do seu cachorro sempre que você sair circulando com ele por aí. E isso está registrado nos sites ali das cidades, né? Que é quem acaba fazendo essa fiscalização é o bylaw, né? Eu até vou mostrar, né? Porque muita gente não sabe disso. Mostrar aqui para vocês o site oficial da cidade que eu moro, que é a cidade de Ottawa, tem regra para absolutamente tudo, tá? Inclusive essas responsabilidades em relação aos animais, tá? E tem responsabilidade para cada tipo de animal. Então, se porventura você não recolher as fezes do seu animal, está aqui que você pode realmente registrar essa violação online, tá? Fazer uma denúncia, lembra que eu falei da denúncia? Fazer uma denúncia online ou então você liga pro número 311 para você registrar essa offense, né? Para você registrar essa violação dessa regra aqui no Canadá. E aproveitando que estamos falando dos cachorros, aqui no Canadá tem parques que você consegue andar com o seu cachorro sem ele estar na coleira. A gente chama que são os parques off-leash, né, que é sem coleira. E tem também os parques onde você é obrigado a colocar o seu cachorro na coleira para você conseguir passear. Então, sempre quando você estiver num parque, você vai ter a placa. Se você, meu amigo, andar com o cachorro sem estar na coleira em um parque onde ele é obrigado a estar na coleira, você também vai responder por isso. Então, se você tem um animal, eu encorajo você a entrar no site da cidade que você pretende morar aqui no Canadá para você verificar quais são as regras em relação a isso. Outra regra que eu me lembrei, inclusive agora: cada casa tem um número limite de animal aqui no Canadá. Sabia disso? Pois é. Sabe aquelas famílias que têm talvez 10 cachorros, 10 gatos aqui no Canadá? E depende de cidade. Inclusive, vou colocar aqui na tela para vocês. Então, olha só, leiam junto comigo, ó, limite no número de cachorros. O limite no número de cachorros e gatos que seja mais de 20 semanas de idade por casa dentro dos limites aqui da cidade de Ottawa. Quanto que são? 3 cachorros em todas as áreas da cidade, ou seja, você pode ter no máximo 3 cachorros, ou então, se você tiver cachorro e gato, é o total de 5 animais, com no máximo 3 cachorros. Você já sabia disso? Pois é. E o que pode acontecer? Lembra que eu te falei da tal da denúncia? Pois é, meu amigo, se você tiver mais animais do que a regra da cidade, o teu vizinho lá pode discar e denunciar você. Inclusive, há um tempo atrás, eu até mostrei lá no Instagram que o meu vizinho, ele decidiu ter patos, patos e galinhas no quintal da casa dele. E, infelizmente, por mais que a ideia dele tenha sido muito boa, por mais que talvez ele tenha lá as razões dele, dentro dos limites da cidade, isto não é permitido. Se os vizinhos denunciassem, aí viria o tal do bylaw checar, verificar e a multinha iria chegar na casa dele. Mas não deu nem tempo, minha gente. Vocês sabem o que aconteceu? Só contando um caos aí pra vocês. Aqui na minha região é muito comum de ter coiote. Vocês acreditam que o coiote entrou no quintal da casa do meu vizinho e matou tudo? Pois é, minha gente, não deu nem tempo do bylaw chegar. O coiote já foi lá e acabou com a raça do pato e da galinha. E aí você entende que a regra realmente existe justamente por isso. Os coiotes foram atraídos por causa desses animais, algo que não aconteceria se as galinhas e os patos não tivessem ali. E então, agora tem um anúncio no nosso bairro dizendo para tomar cuidado com os cachorros
porque coiotes foram atraídos para essa área. Então perceba, a regra ela tem um porquê. Um outro ponto, estacionar em local proibido. Meus amigos, nem que seja por 2 minutinhos. Algumas coisas podem acontecer. A multa, e ela não é leve, tá? Ela não é leve, e obviamente que depende de cidade para cidade, esses valores. 2, eles podem chamar o guincho, e você vai ter que pagar pelo guincho a multa e ainda ter que tirar o seu carro lá, o tempo que o seu carro vai ficar lá no estacionamento. Inclusive um caos aí para vocês. Geralmente no inverno, algumas regiões elas ficam com várias placas dizendo que é proibido estacionar. Por quê? Porque o caminhão da neve ele vai passar limpando aquela área. Amigo, você não vai querer estacionar seu carro nessa região, nem que seja sem querer, amigo. Olha sempre as placas. Por quê? Há vários e vários vídeos na internet mostrando. É óbvio, eles chamam o guincho para retirar o carro e aí você fica com a conta do guincho aí. Mas em outros, amigos, coitado, o caminhão ele não tem espaço para limpar e pode ser que o seu carro... vai ter realmente um riscadinho lá do caminhão da neve. Então tome muito cuidado em relação a isso. É muito sério, tá? E óbvio, pode ser que não aconteça nada, mas na dúvida, meu filho, recomendo que você não faça. Sempre olhe as placas em relação ao estacionamento, tá? Porque esses 2 minutinhos que você deixou o seu carro ali podem sair muito caro. Outro ponto, jogar lixo de qualquer forma. Muita gente não faz a separação do lixo, só coloca o lixo ali do lado de fora e aqui no Canadá não é assim. Cada casa recebe da prefeitura as lixeiras específicas para o determinado tipo de lixo. Então, por exemplo, aqui na cidade de Ottawa, a lixeira verde é para o lixo orgânico, a azul para o lixo reciclável, enfim, cada lixeira vai um tipo de lixo específico. Se você não seguir as regras, você recebe uma multa. E agora, meus amigos, aqui está o que aconteceu comigo e eis porque estou fazendo esse vídeo para vocês. É óbvio que você aprender todas essas regras é uma curva de aprendizado. Todos os dias você pode estar aprendendo algo em relação a isso. Afinal, é uma cultura diferente, regras sociais diferentes e no nosso país acaba sendo de outra forma. Eu, meus amigos, jamais poderia imaginar, né? Não fui atrás, obviamente que eu não pesquisei sobre isso, mas que é um limite de peso para o lixo. E eu recebi um lembrete, olha só, que aqui, ó, deixa eu até mostrar para vocês, ó. Over Garbage Limit. O que aconteceu? Eu fui limpar aquela limpeza de primavera, né, que a gente acaba realmente colocando várias coisas nos sacos e eu coloquei alguns. Coloquei 5 sacos do lado de fora para o lixeiro passar. Inclusive, dica para vocês, o lixeiro passa aqui na minha região apenas uma vez por semana. E o que eles acabaram colocando? Olha, passou do limite. O limite são 2 sacos. Se você quiser realmente jogar todo esse lixo fora, eles colocam aqui para eu acionar a prefeitura e pedir um yellow bag. Vou até colocar a imagem aqui para vocês. Que então um caminhão específico vai passar para pegar todo aquele montante de lixo. Então, olha só, o meu foi esse over garbage limit, né? Mas tem uns outros quadradinhos que eu vou ler um aqui para vocês, ó. A bag, né, o saco, ser muito pesado. O máximo é de 15 quilos por saco. Ou se você colocar em uma bin, né, em um cesto que não seja um container, que não seja o apropriado, eles também podem não remover o lixo, tá? E olha só, olha isso. Se você for colocar um carpete, você não pode colocar o carpete de qualquer forma. Você tem que enrolar o carpete e eles até colocam aqui, ó, o limite do carpete. Então, para vocês terem uma ideia das regrinhas que acabam tendo para absolutamente tudo. E por isso que eu falo que é uma curva de aprendizado. Mas dependendo da regrinha, é multa. E uma outra curiosidade, aqui está o lado que é inglês e aqui está o lado que é francês, porque aqui a cidade que eu moro é uma cidade bilíngue, então para eles se certificarem que você entendeu mesmo, eles colocam isso aqui nos 2 idiomas. Vou até deixar aqui, ó, a informação para vocês. Neste site aqui você consegue encontrar as informações em relação ao lixo e para tudo. E essas regrinhas que eu acabei mencionando, especialmente quando é relacionado ao bylaw,
pode ter certeza que vai estar no site da prefeitura. E por último, eu acho que essa vai te surpreender. Soltar fogos de artifício fora de datas permitidas. Quem aí não tem aquele tio, né, que ele quer realmente participar da festa e ele vai lá, não, vou comprar fogos de artifício pro seu aniversário, para aquela data comemorativa que a sua família tá festejando. Pois é, aqui no Canadá não pode fazer isso. E eis aqui uma ex-bombeira para realmente alertá-los em relação a isso. Muitas pessoas não sabem dos riscos e os fogos de artifício eles podem ocasionar realmente queimaduras e até incêndios. E então, em muitos casos, para você conseguir soltar fogos de artifício, geralmente são autorizados apenas em datas comemorativas, como o Canada Day, por exemplo, que é um dia muito comemorado aqui no Canadá. Então, minha gente, já deu para perceber que essa mudança de país não é apenas conseguir um visto, aprender um novo idioma, mas sim aprender sobre uma nova cultura. O ambiente que você vai estar inserido, ele pode realmente te gerar um desconforto muito grande dependendo da forma como você conduz a sua vida no Brasil. Então aqui há muitas regras sociais que as pessoas não fazem a menor ideia. Então não é apenas a questão do choque cultural em relação ao idioma. A você talvez não conseguir se comunicar por causa do seu nível de inglês, por causa do seu nível de francês, mas você também precisa compreender essas questões culturais, porque senão acaba acontecendo o que nós já estamos vendo atualmente aqui no Canadá. Com essas culturas que elas têm realmente um modo de vida muito discrepante do canadense. O choque cultural acaba sendo muito grande. E eles se isolam, mas isso gera um movimento de denúncia muito grande. Então já deixo aqui a minha pergunta para você. Qual delas mais te surpreendeu? E se você conhece outra, já escreve aqui nos comentários. Inclusive, se você passou por alguma situação inusitada aqui no Canadá por causa dessas regras sociais, já escreve aqui nos comentários que eu quero saber dessa história. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. É assim que o YouTube entrega esse vídeo para mais e mais pessoas. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, basta você clicar nele para você se tornar um inscrito aqui no nosso canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!